o governo enviou à Assembleia um projeto que prevê o aumento do capital social da Sanepar. O que isso impacta na sua vida? Pelo texto, o valor deve passar de 6 bilhões para até 10 bilhões de reais. O pedido ocorre em meio a um processo de concessão do serviço da estatal por meio de parcerias público-privadas. A iniciativa visa reforçar o caixa da Companhia de Saneamento do Paraná para futuros investimentos e, ao mesmo tempo, tornar a estatal mais atrativa. Como o Estado ainda é o maior controlador da empresa, precisa de autorização do Legislativo para poder dar prosseguimento à intenção de aumentar o capital social. Depois de ser aprovado pelos parlamentares e sancionado pelo governo, a ampliação do capital ainda terá que ser deliberada pelo Conselho de Administração da Sanepar antes de ser efetivada. No texto protocolado nesta semana na Assembleia Legislativa, o Estado solicita o aumento do capital social dos atuais 6 bilhões de reais para até 10 bilhões de reais. Na justificativa do projeto, o governo destaca que a medida é necessária para resguardar a empresa sobre a utilização do saldo de reserva de lucros, além de manter um montante conservador diante de resultados positivos que foram apresentados. Procurados, tanto o Sanepar quanto o governo do estado informaram que não iriam comentar o pedido feito junto à Assembleia. O advogado Bernardo Strobel Guimarães, que é doutor em Direito do Estado e professor do curso de Direito da PUC Paraná, falou sobre o processo que busca ampliar o capital social da empresa. Vamos ouvir. E é importante perceber, que o setor de saneamento ele está passando por uma transformação. As empresas estatais que tinham antes mercados cativos, hoje elas precisam disputar economicamente com grupos privados. Isso leva muitas empresas do setor de saneamento a terem que pensar em programas de investimento, modelos de atuação que são mais focados em uma eficiência de mercado. Para isso, claro que elas vão precisar de recursos. Esse aumento tende a tornar a empresa mais competitiva do ponto de vista econômico, para capacidade de investimento. Está dizendo que a companhia vai ter mais dinheiro. Que uma empresa que tem mais dinheiro no seu capital, o capital fica incorporado ao patrimônio da empresa e não pode ser dali retirado. Então você está tornando a empresa mais forte, mais saudável do ponto de vista econômico. O pedido do governo ocorre em meio ao processo de concessão dos serviços prestados pela Sanepar por meio de parcerias público-privadas, as PPPs. Um primeiro leilão já foi feito na Bolsa de Valores de São Paulo. O grupo formado pela empresa Aegea, Perfin e Kinea será responsável por fazer investimentos de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais em municípios da região metropolitana de Curitiba e também do litoral pelo período de 25 anos. No modelo de parceria público-privada, o órgão público continua vinculado ao serviço, mas é a empresa contratada que arca com a maior parte da gestão do trabalho a ser desenvolvido. E já em andamento, a segunda PPP da Companhia de Saneamento do Paraná também segue. Terminou nesta semana o prazo de consultas públicas para as propostas de concessão do serviço de esgotamento sanitário de 195 municípios das regiões Oeste e Centro-Leste. Olha, a Sanepar é uma empresa muito importante para o nosso estado. Ela foi criada lá nos anos 60, e é uma das maiores do setor até hoje. Aliás, a Sanepar foi uma das poucas estatais que deram certo no Brasil na questão do saneamento. E por que ela se destacou? Não veio por acaso esse sucesso. Foi fruto de decisões estratégicas, políticas, muitas vezes, que deram norte ali à direção da empresa ao longo da história dela. A principal foi investimento em tecnologia. Houve uma aproximação com a UFPR, por exemplo, privilegiou-se a pesquisa, tecnologias próprias. Por exemplo, pouca gente sabe, mas existem estações compactadas para o tratamento de água que foram criadas pela Sanepar. Há o tratamento ali do esgoto que abrange técnicas inovadoras na questão do tratamento do lodo, que é o produto final do esgoto. Tem ali uma questão de transformar o que é sujeira em adubo. Então a Sanepar sempre esteve à frente do tempo. E chegou a hora de ela dar o próximo passo. Veja, o setor do saneamento vem passando por uma transformação no país. A Sanepar, mesmo com todo esse capital histórico, com esse capital tecnológico, que eu já citei aqui, ela ainda não conseguiu chegar a 100% do tratamento de esgoto do estado. No Brasil, a situação é muito pior, mas muito pior.
A gente vê ali que as pessoas ainda não têm encanamento básico para levar os dejetos embora de suas casas. O setor no Brasil precisa se reinventar. E a Sanepar talvez dê a grande contribuição mais uma vez nesse sentido. O Estado não consegue tratar o esgoto, não consegue dar saneamento básico, que tem esse nome não por acaso, porque é básico. O Estado não consegue. Você olha para países diferentes do nosso, na Europa, por exemplo, Pedroso, veja, Londres resolveu o saneamento básico no século XIX. Século XIX, nós estamos no século XXI e o Brasil ainda sofre com a ausência do saneamento básico, que gera aí tantos problemas de saúde pública. Todo mundo no Brasil já sabe da história, e cada R$1 investido no saneamento, né, economiza tantos reais na saúde, mas ninguém resolve a situação porque o Estado é ineficiente nesse sentido. Então talvez esteja na hora da Sanepar dar esse grande passo até para ajudar o Brasil a reencontrar esse caminho. Uma nova lei foi aprovada, ao marco do saneamento, que dá mais competitividade ao setor. É verdade que a esquerda tenta lutar contra isso, o que é muito ruim, mas a Sanepar precisa de investimentos que o Estado não consegue dar nesse momento, até para poder fazer frente à competitividade do setor. Então nós precisamos da Sanepar forte como sempre foi e dando exemplo como sempre deu. E talvez esse investimento todo que vem do mercado privado possa dar esse gás que a companhia merece e precisa. Olha só, o Mark citou todo esse aspecto histórico. Eu quero trazer alguns números para dimensionar aqui, só para a gente ter ideia. Quando se fala em esgoto tratado no Brasil, e de fato Londres resolveu no século XIX, a média de coleta, ainda não estamos nem falando de tratamento, a média de coleta no Brasil é de 54% de esgoto, ou seja, metade de tudo aquilo que você coloca, tá, na tua privada, na tua patente sanitária e dá descarga, metade daquilo, Brasil afora, não é tratado. No Paraná, a Sanepar consegue coletar 77%, está muito na frente do Brasil. E disso que ela coleta, ela trata 100%. No Brasil, do que é coletado, 60% é tratado. Então, é urgente que esse tipo de medida que cuida do saneamento, diferente daquela discussão boba que acontece no Congresso, que querem mudar o marco do saneamento, não. Ele é fundamental que ele aconteça e que as metas por ele colocado também sejam respeitadas. E é para isso. Então, a Sanepar se capitaliza, ela consegue ampliar a sua atuação nas parcerias público-privadas e assim levar um tratamento de água, de esgoto melhor para os paranaenses. E a Sanepar está indo tão bem que o presidente do Paraguai e o governador Ratinho Júnior estão discutindo a possibilidade de uma subsidiária da Sanepar para atuar em algumas cidades ali do Paraguai, justamente para levar essa tecnologia e esse conhecimento adiante. Então, assim, é importante que essa turma que é contra as PPPs entenda o seguinte: nesse momento, não investir em saneamento é deixar as pessoas, principalmente as mais pobres, sujeitas, sabe aquele rio de esgoto não tratado, aquelas valas, aquela coisa feia e suja? É disso que se trata. Quem é contra o saneamento é a favor disso daí.